In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na terça-feira da 70ª, celebrando São Romualdo. Vejam que coisa, morreu com a idade de Moisés, em 120 anos. É isso que é uma vida provecta, hein? 120 anos. Então, século brabo, aquele século X, século brabo, de trevas, de muitos problemas na igreja, muita necessidade de reforma, de conversão da igreja. E ele consegue, enfim, de Roma, depois de uma vida dissoluta, consegue a conversão. Então, eu já vi, queridos, já vi isso em paróquia, o que eu vou dizer, e é muito triste. É muito triste. Quando a pessoa envelhece na malícia, na maldade. Tá? Já vi velhos maliciosos e maus, tá? Querendo fazer o mal na paróquia. Tá? Então, espreitando e procurando e incitando jovens, inclusive, para o mal, para fazer o mal. Bom, às vezes, agora hoje, às vezes é o próprio padre, né? Ai, meu Deus. Mas, enfim, é triste envelhecer na maldade. Preciso pedir muito seriamente a Deus que ainda nos convertamos antes do fim. E olha, queridos, nós não sabemos quando é o fim. Mas o fim está próximo. O fim está próximo. E não o digo por causa, ou não o digo somente por causa do retorno do Senhor em breve. Mas vejam o que está acontecendo lá na Turquia e na Síria. Né? Milhões mortos de um momento para o outro. Tá? Aqueles que ainda estão enterrados lá, que chance tem de conversão tão mal, tão alquebrados no meio de tanto sofrimento? A nossa oração que pode ajudá-los a pensar em Deus, hein? É a nossa oração. E pensam na multidão daqueles que morrem sob o fogo das guerras, lá mesmo, né? Lá mesmo, na Síria, por exemplo, né? E em outros tantos lugares, a Ucrânia. Né? Se prepara, olha, as vozes são fortes, dizendo que ainda para começar esse mês um grandíssimo enfrentamento por lá. Né? É morte repentina, sem chance de conversão, né? sem oportunidade, rara, difícil oportunidade. Feliz aquele que ainda, ao levar um tiro, consegue viver algum tempinho para talvez pensar em Deus. Pensar em Deus. Eu me lembro daquela visita de João Paulo II a Porto Alegre. Diz que 2 irmãos brincavam num edifício alto e de repente um caiu lá abaixo. Né? E o outro desceu as escadas correndo, soergueu a cabeça do pobre irmão que agonizava e disse: pensa em Deus. Pensa em Deus. Né? Pensa. Quem soerguerá esses espíritos para que pensem em Deus, tantos abandonados, com pouquíssimo tempo para pensar em Deus? Hein? É terrível, tremendo. Queridos, os planos são está vindo à luz, vou publicar um livro aí tremendo, que traz à luz os planos da elite. E
OMS, não sei se podia ter dito, enfim, o Fórum Mundial, o plano deles é esse mesmo, para 2025 ter conseguido reduzir a humanidade em 4 bilhões. 4 bilhões. Estão agindo, estão fazendo. Estão agindo. Para diminuir a humanidade em 4 bilhões. A morte está aí. Para muita gente. Para muita gente. É um assassínio em massa. É um assassínio em massa. Tem quem... A gente não sabe nada dessas coisas. Mas eu digo porque se diz... Tem quem diz que o terremoto este é causado por daquelas armas RAR. Né? Tem quem diz. Mas não sabe essas coisas, não sabe. Né? Assim como foi no Haiti, não sei o quê, aqui e acolá. Né? Então, lembremos, não obstante, do núcleo da Terra que também está parando e pode provocar tanta coisa. Mas o fato é este. Né? E de súbito a morte. De súbito a morte. E o tempo para a conversão. As obras para repor aquilo que se fez de mal. São Romualdo teve tempo para tudo isso. Fazer penitência. Criou uma família religiosa. Um novo modo de vida na igreja. Fez uma grande obra, mas e a gente que morre na malícia e no pecado e nem tem tempo para se arrepender, quanto mais para como que desfazer as obras más. Queridos, é hora de conversão, é agora. É agora. Ouve uma palavra de Deus e volte-se. Pegue-se a ela e volte-se a ela. Volte-se a Deus. Viva aquilo autenticamente, profundamente, buscando aquilo de todo o coração, com todas as forças, com todas as veras da própria alma. Trate de se converter. Essa é a hora. A humanidade precisa se converter e está tão longe. Está tão longe. Nunca esteve tão longe de Deus. A gente fala do século X, mas o nosso é inimaginável. A longura, a distância que nos colocamos de Deus. E agora a humanidade precisa ir de uma hora para outra, e com pouco tempo, com pouca pregação. Por isso eu disse, pega uma palavra do Evangelho e aproveita bem aquilo, se converta. Pensa em Deus. Pensa em Deus. Nem que seja na última, na extrema hora. Pense em Deus. A humanidade precisa ser salva. A humanidade precisa ser salva. Olha quanto vale a nossa oração. Nós rezamos aqui, hein? De antes das 5 horas da manhã até as 9 horas da noite. E quantas noites nós varamos pensando em Deus. Pensando em Deus. Então, é preciso isso. E com toda força, realmente toda. Eu, quando rezo por Giovanna e Dom Anjo, todos os dias essa mesma intenção, né? Mas eu faço cada vez como se fosse a única vez, a primeira vez. Assim, rezando por eles mesmo, pedindo a Deus mesmo, sabe? E tem que ser assim, É preciso rezar com todo o coração. O mundo precisa, nós mesmos tanto precisamos. Então, caríssimos, a conversão. Não esperar a velhice, que para nós não virá. Quer dizer, para alguns já chegou. A minha já está adiantada, né? Mas, enfim, tantos realmente ainda na plena juventude.
plena juventude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.